Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Giordano. E hoje vamos começar a falar sobre concordância nominal voltada para alunos do ensino médio, ok? Só uma breve introdução. Tá? Em português, a concordância consiste em se adaptar a palavra determinante ao gênero, masculino e feminino, número e pessoa, número, singular e plural, né? Pessoa, no caso, vai ser o sujeito daquela ação. E aí vai depender de como o texto está abordando. Nós vamos começar com concordância nominal. Concordância nominal, vamos lembrar nome, né, está relacionado a principalmente substantivos. Ok? Não somente a ele, claro. Adjetivos, advérbios, pronomes. Ok? Todos relacionados à questão de nome. Tá bom? Então, muitos casos, e nessa primeira videoaula, né, nós vamos ver apenas alguns, para a gente ir aprendendo aos poucos, ok? Concordância de palavra para palavra. Primeiro caso, há uma só palavra determinada. A palavra determinante irá para o gênero e número da palavra determinada. Não entendi nada, Jordano. Calma. Vamos ver o exemplo que eu vou explicar e aí você vai entender. Primeiro caso, primeiro exemplo. Aflige-nos a glória alheia, contestada com a nossa insignificância. Os bons exemplos dos pais são as melhores lições e a melhor herança para os filhos. Eu amo a noite solitária e muda. Eu estou quite, nós estamos quite. Reparem pelos destaques que quando a palavra está no gênero, por exemplo, feminino, como no primeiro exemplo, a glória, tudo que for concordar com ela, obrigatoriamente, também vai estar no feminino. Então, voltando à regra, a palavra determinante irá para o gênero e número da palavra determinada. Quem é a palavra determinada no primeiro exemplo? Glória. Então, afine-nos a glória alheia, contestada. Repara, alheia e contestada concordam em gênero e número com a palavra glória. Glória está no plural? Não, está no singular. Logo, quem está próximo a ela, ou seja, as palavras determinantes, também vão respeitar a mesma organização. Então, se ela está no singular e é feminino, as outras também estarão. Ok? O mesmo vai acontecer nos outros exemplos. Olha lá. Os bons. Começou já com artigo masculino plural. Os. Então, o que estiver ligado ao artigo também vai seguir essa mesma organização. Bons exemplos dos pais. A melhor herança para os filhos, porque está relacionado lá com a palavra determinante lá no início. Então, repara, tudo aí ficou agora no masculino e no plural. Eu amo a noite. Noite, feminino. Começa a noite, solitária e muda. São duas palavras adjetivas. Estão concordando com substantivo noite. Noite, feminino, singular. Logo, o adjetivo solitária e muda também ficarão no feminino e plural. No último exemplo, eu estou quite, singular. Nós estamos quites, plural. Então, a concordância nominal é isso. A regra básica é essa, ok? Observação. Os nomes femininos como sentinela, guarda, guia e assemelhados, quando aplicados a pessoas do sexo masculino, mantêm o gênero feminino. Por quê? Porque elas são comuns de dois gêneros. Sentinela, o sentinela, a sentinela, o guarda, a guarda.
Quem vai determinar o gênero é o artigo que vier antes. Então essa é a dica. Fique de olho no artigo que você vai saber que gênero vai estar relacionado a essas palavras. Segundo caso. Amar de uma palavra determinada. Observação, os seguintes casos. Primeiro, se as palavras determinadas forem do mesmo gênero, a palavra determinante irá para o plural e para o gênero comum, ou poderá concordar principalmente se vier anteposta em gênero e número com a mais próxima. Então, quando tem mais de uma palavra, aí vamos também relacionar com a questão da distância entre as palavras. Vamos ver os exemplos aqui. A língua e a literatura. Repara, nós temos dois termos. Termo 1, a língua. Termo 2, literatura. Tá? Nós temos aí a partícula e, essa conjunção que dá a ideia de soma. Quem já viu orações coordenadas, né? Sindética aditiva. No caso aqui é aditiva, está dando a ideia de soma. A língua e literatura. Mais de um termo, então, quem estiver após esse sujeito composto, vamos dizer assim, que são dois substantivos, vai ficar no plural. Pode ficar no plural. A língua e a literatura portuguesas. Então, quando você vê portuguesas, não está concordando só com o mais próximo, que vem a ser literatura. Não. Está concordando com ambos os termos. Então, tanto a língua quanto a literatura são portuguesas. Também pode haver o caso de ou a língua e a literatura portuguesa. Quando eu digo isso, a língua e a literatura portuguesa, esse português está concordando com literatura, que é a palavra que está mais próxima. Então, fiquem de olho, tá? Quando vai para o plural, eu estou juntando ambos os termos determinantes. Quando não, quando tiver mais de um termo e o determinado ficar no singular, significa que ele está relacionando, que ele está concordando com aquele que estiver mais próximo. Se estiver no singular, fica no singular. Se estiver no plural, também vai para o plural. O tom e gesto caricioso com que ela dizia isto não moveu medianamente o esposo. Repara, temos dois termos novamente, o tom e o gesto. Ambos são cariciosos? Não. O tom e gesto caricioso. Então, caricioso aqui está concordando apenas com gesto, por isso está no singular. Ok? Vamos continuar aqui. Observações. Se as palavras determinadas se referem a uma só coisa, impõe-se o singular do determinante. Exemplo. Seu fiel amigo e servidor. Repara, eu tenho fiel. Quem é fiel? O amigo, que também é servidor. Mas eu impus o quê? O singular. Tá? Antes de servidor, ele é amigo. Então, mais importante é amigo. Então, ele está mais próximo de fiel, vai ficar no singular. Concorda mais com amigo do que com servidor. Segundo caso. É injusta a crítica do gramático, Carlos Pereira, aos seguintes exemplos. A mão esquerda, entre cujos índice e polegar pende o pergaminho, e, pelas exigências cada vez maiores destas devoradoras e insaciáveis fome e sede de leitura. O que eu tenho que ressaltar aqui nesse exemplo desse gramático? Que está vendo a análise da palavra cujo, que vamos ver mais adiante, né? Tem casos específicos só da palavra cujo, mas aqui nesse em particular, a mão esquerda entre cujos índice e polegar. Repara que o termo determinado, a palavra determinada veio antes da determinante, tá? Cujos. Então ele está relacionado com índice e polegar. Ele está concordando com ambos. Cujos, os dois são palavras masculinas, então ele fica no masculino plural. Terceiro caso. Precedendo um substantivo,
título ou prenome, prenome é aquele que vem antes do nome, ocorre o plural. Exemplo: os irmãos Pedro. Repara, precedendo o substantivo. Tá? Então ocorre o plural. O substantivo aqui é Pedro, substantivo próprio. Né? Então foi colocado como plural para simbolizar que esse Pedro corresponde não só a uma pessoa, mas a toda uma família. Né? Os irmãos Pedro e Paulo. Desculpe. Os apóstolos Barnabé e Paulo. Então o termo está vindo antes, está precedendo o substantivo. Substantivo aqui nós temos dois, né? Nos dois exemplos. Nós temos Pedro e Paulo no primeiro, Barnabé e Paulo no segundo. Então, irmãos, sujeito composto, então a palavra determinante também vai ficar no plural. Quarto caso, um determinante adjetivo no plural pode estar aposto a um sujeito no singular, que vinha colocado depois. Quando esse sujeito é algum dos pronomes, cada um, cada qual, ninguém, nenhum, referido a pessoas ou coisas já mencionadas. Exemplo: sobressaltados com esta vista, procurava cada um pôr-se a salvo. Então, por que sobressaltados aqui ficou no plural? Ele, no caso, está concordando com quem? Sobressaltados aqui está relacionado a um conjunto de pessoas que, como não se tem como descrever, daí o aposto, né, foi colocado no plural porque não se tratava apenas de uma pessoa, não se procurava nesse exemplo apenas uma pessoa. Havia um grupo. Daí o determinante vai para o plural. Segundo caso. Se as palavras determinadas forem de gêneros diferentes, masculino e feminino, a palavra determinante irá para o plural masculino, ou concordará em gênero e número com a mais próxima. Então, na regra básica da concordância nominal, quando você tem uma palavra determinada que tenha dois gêneros diferentes, masculino e feminino, a regra principal vai ficar no plural masculino. Só vai ficar no feminino plural se ambas as palavras determinadas forem femininas. Aí sim vai para o plural feminino. Se for diferente, obrigatoriamente no masculino. Concordância de palavra para sentido. Vinha todo coberto de negro. Negros o elmo, a couraça e o saio. Repara que tudo vai seguir sempre a regra básica da concordância. Qual é a regra básica? Começou com masculino, aqueles que estiverem próximos a ele vão ficar no masculino. Está no singular? Fica no singular. O que muda é com relação à distância ou quando tem mais de uma palavra determinante. A regra principal que a gente tem que notar de concordância nominal é isso. Todos os casos que vocês vão ler no material que vocês já têm à disposição de vocês estão relacionados principalmente a essa questão da distância. Tá? Então, normalmente vem sempre essa regra básica. Olha só o terceiro caso. Há uma só palavra determinada e mais de uma determinante. A palavra determinada irá para o plural ou ficará no singular. Sempre vai ficar nisso. Ou você escolhe, se for para o plural, vai estar relacionado com as duas palavras determinadas. Se ficar no singular e tiver duas palavras determinantes, você vai escolher aquela que estiver mais próxima. Logo, ela vai ficar no singular. A não ser que esta palavra determinada esteja no plural. Aí vai ficar no plural também. Então, gente, a regra básica de concordância nominal está relacionada a gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, junto com a distância. Principalmente isso que vocês têm que lembrar, ok? Baseado nisso, vocês vão fazer essas questões aqui da primeira até a quinta questão. Tá? Na primeira, vocês vão completar aqui, da letra A até a letra E, tem os termos entre parênteses, vocês vão escolher um deles para completar a concordância correta dessas combinações aqui da letra A até a letra I.
Segunda, terceira e quarta questões são questões de múltipla escolha, em que você vai escolher apenas uma para marcar. Não aceito mais de uma. E na quinta, reescreva o texto da tirinha, esse texto daqui, da fala dos personagens, e faça as devidas correções segundo seus conhecimentos em concordância nominal. Então, alguns erros aqui que estão sendo cometidos nessa charge, você vai reescrever no seu caderno, fazendo a correção segundo a norma culta. Aguardo a entrega dessas atividades. Até a próxima.